Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, enche-me e usa-me, Senhor. Não ao ver eu quero ora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diz assim: quebranta-me, transforma-me, enche-me, e usa-me, Senhor. E assim nós vamos entendendo essa palavra. E a palavra ela vai ganhando uma forma tão bonita na nossa existência. Nós vamos entendendo que Jesus simplesmente ele nos toca de uma forma tão especial. Durante toda essa semana, nós estamos escutando em cada palavra, em cada ação de Jesus, uma ação que nos leva ao contato mais bonito com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, com aquilo que muitas vezes nós não entendemos. É por isso que as leituras proclamadas nos ajudam a compreender que tem momentos na vida que nós paramos diante de algumas situações que nós não compreendemos, e aí a gente quer resolver as coisas da nossa forma, do nosso jeito. Às vezes a ira vai tomando conta do coração e as respostas que nós damos são as mais absurdas possíveis. Olha para a pessoa que está do seu lado, por favor, pergunta assim para ela: você já sentiu vontade de se vingar de alguém da sua vida? Você já sentiu vontade de se vingar de alguém alguma vez na sua vida? Já sentiu ou não? Já ou não? Olha o que diz a primeira leitura de hoje. O profeta Jeremias, ele estava anunciando a palavra. Era um homem que proclamava, que incomodava. E aí então dizem: vamos juntar e vamos tramar contra ele. Vamos destruí-lo, porque ele fala demais, ele anuncia demais, ele mexe demais, ele pressiona demais. Vamos fazer alguma coisa para poder destruir esse homem, para que ele não continue mais falando o que ele está dizendo. E a vingança surge daquilo que nós muitas vezes não compreendemos. A vingança vai surgindo de uma dor que foi provocada. A vingança vai surgindo, sabe, porque não me amaram do jeito que deveriam amar, porque não fizeram do jeito que eu gostaria que fizessem. E aí a gente vai guardando no coração aquilo que não precisaria mais ficar guardado. Tem gente que fica esperando anos e anos para ver a queda do outro. Tem gente que fica esperando tempos e tempos, e até reza: Senhor, eu confio em vós, que a hora daquela pessoa vai chegar. Ah, mas vai. E quando chegar vai doer tanto. Quando chegar vai ser terrível. Tem gente que é tão dissimulada, como diz a palavra de Deus, que às vezes se aproxima e chega na pessoa e ela está sofrendo e tem a coragem de abraçar e dizer assim: nossa, mas que coisa, né? E podendo se pensar: eu sabia que ia chegar essa hora. Eu sabia que ia chegar. E aí a gente vai deixando muitas vezes sentimentos que não precisariam existir tomar conta do nosso coração. Se você é uma pessoa que deseja vingança para os outros, se você é uma pessoa que alimenta isso no coração, olha para ela e diga para ela: você é fraco demais na sua fé. Você é pequeno. Você é medíocre. Você não sabe ainda o que é essa experiência do amor de Deus. E aí nós
vamos entendendo como Deus vai nos mostrando. O profeta simplesmente confia no Senhor. Senhor, todos aqueles que estão tramando contra mim, que eles possam cair por terra. Que todos aqueles que estão tramando contra mim possam ser subjugados segundo a tua eterna misericórdia. E nós vamos entendendo. Sabe, a gente não precisa se vingar de ninguém. Aquilo que é ruim se destrói sozinho. Aquilo que é ruim se destrói sozinho. Não dura para sempre. E aí tem gente fazendo em padre, mas tem gente que é tão ruim e parece que a vida dela está tão boa. Tem gente que é tão assim e parece que nada acontece com ela. Você que pensa, criatura, que nada está acontecendo com ela. E aí a gente vai percebendo como que Deus vai nos pedir uma atitude concreta de amor. Enquanto a gente não é capaz de sair daquilo que todo mundo faz, as pessoas dizem: fizeram uma coisa para você, vai lá e dá o troco. Olha o que o pai fala para o menino quando ele chega em casa, quando ele apanhou. Você apanhou? Vai apanhar de novo agora. Você aprender, você tem que bater também. Não é possível, você mole demais. E é isso que a gente escuta constantemente. Se alguém te feriu, vira também. Se alguém te machucou, machuque. Se alguém te traiu, traia. Se alguém fez alguma coisa, mostre para ele que você possa fazer a mesma coisa. É ser muito pequeno. É ser muito pequeno. É cair na mesmice da vida. É não dar conta de dar uma resposta concreta. Mas quando eu olho, sou capaz de dizer: eu não preciso fazer a mesma coisa que você. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Mesmo que eu te perdoe para ficar bem longe de mim. Mas eu te perdoo. E aí você vai entendendo como a graça alcança o coração daquele que não guarda nenhuma mágoa dentro de si. São nesses momentos que nós vamos percebendo que Deus vai dando respostas concretas. São nesses momentos que nós vamos entendendo que a misericórdia dele atinge a nossa vida e vai nos dando a certeza de que a graça está acontecendo. Olhe aí de novo para essa pessoa. Pergunta-se para ela: você sentiu muita raiva de alguém na sua vida? Mas muita raiva mesmo? Já sentiu ou não? A sua raiva, criatura, resolveu o seu problema? Não vai resolver nunca. Não vai resolver nunca. A gente tem que saber colocar o sentimento no seu devido lugar para poder entender aquilo que Deus está querendo dizer. O profeta não desejou mal para ninguém. Todo mundo desejou mal de Jeremias e ele simplesmente se colocou nas mãos de Deus, porque quando se coloca nas mãos de Deus, tudo aquilo que é armado contra nós cai por terra. Tudo aquilo que é armado contra a sua família cai por terra. Tudo aquilo que fazem contra você cai por terra. E hoje eu estava visitando o hospital, e quando eu estava visitando o hospital pela manhã, uma senhora entrou no elevador e disse: Padre, mas que bênção encontrar o senhor aqui. Eu falei assim: diga, filha. E o elevador estava descendo, eu fiquei escutando aquela mulher. Ela disse assim: eu trabalho aqui, tem 3 anos. Eu falei: mas que bom, a senhora gosta? Gosto mais, mas eu não tenho paz, padre. Tem uma mulher aqui que ela é terrível. Padre, ela tira a paz de todo mundo. Padre, eu chego, tem dia que eu vomito a sala inteira diante dela, porque ela tem uma coisa negativa e ela está falando: e essa mulher é isso, e essa mulher é aquilo. E eu olhei para ela e disse: quem deu essa força para essa mulher? Quem foi que deu? E a gente começa a dizer: ah, não vou conta estar em tal lugar porque fulano é terrível, porque Beltrano é terrível. Sabe quem é terrível de verdade? É você. É você, criatura, que dá uma força para o outro que ele não tem, que ele não consegue resolver aquilo que precisa resolver e joga a culpa no outro. Ah, padre, meu casamento está dando certo e meu marido é terrível. Meu casamento está dando certo porque meu filho estragou tudo. Não está dando certo porque a gente não está fazendo dar certo. E aí a gente tem que lutar de uma forma constante para entender aquilo que Deus está dizendo. Eu olhei para ela e disse: sabe o que a senhora está precisando? Rezar um pouco mais. A senhora reza todo dia? Rezo! Eu chego aqui já com um texto na mão, eu não mudou nada até hoje. E ela: não, o senhor está rezando errado. Olha o que diz a palavra: tem gente que pede para Deus aquilo que não é para ser pedido. Foi isso que aconteceu no Evangelho. Mãe é assim. E às vezes a gente pede umas coisas para Deus que, graças a Deus, Ele não concede.
Graças a Deus que Ele não concede, porque se Ele concedesse, teria tanta gente já morta e destruída, porque nós já pedimos tanta coisa para Ele, porque o coração estava machucado. E olha o que essa mulher diz: ela tinha 2 filhos, ela chega para dizer: Senhor, eu quero te pedir uma coisa. E Ele: peça, filha, o que você quer me pedir? Uma coisa muito simples: que os meus filhos, os 2, quando chegar no reino dos céus, fiquem um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha para essa pessoa e pergunta para ela: você gostaria de ficar ao lado direito e esquerdo de Jesus, lá no céu? Você gostaria ou não? Você gostaria de estar do lado dele, lá no céu, um do lado e o outro do outro, sim ou não? Olha para essa pessoa e diga: não é para você esse lugar, criatura. Não é para você. Esse lugar já tem dono. E a gente precisa entender isso. Não é o lugar que eu tenho que escolher, mas é o lugar que Deus escolheu para mim. Não importa se está aqui na frente, não importa se está aqui no meio, não importa se está lá no fundo de pé. O mais importante é estar diante dele. E quando a gente está diante dele, não existem distâncias, não existem obstáculos. Aquela mulher era mãe, e mãe é assim. Mãe é o melhor para o filho, e ela é capaz de pedir, mesmo subjugando tudo aquilo que ninguém entende. Ela pediu o melhor lugar para os filhos dela. E aí a gente vai entendendo como Jesus vai dizendo: eu não posso dar porque o Pai já reservou. Vocês podem beber do mesmo cálice? Podemos. E aí Jesus: pode sim, porque vocês vão passar pela mesma experiência da morte. Vocês vão passar por aquilo que eu também passei. Mas esse lugar já está reservado. E aí a gente começa a perceber como os outros discípulos se comportam. Quando alguém senta um da direita ou da esquerda, é o lugar de destaque, é o lugar onde se chama a atenção. E aí os discípulos começam a ficar com raiva dos 2. Foram eles que pediram lugar? Foi ou não? Quem que pediu? E por que os outros ficaram com raiva deles? Por quê? Porque sentiram inveja, porque queriam aquele lugar. Tem gente que fala assim: um absurdo, você vê o que fulano está querendo. E na verdade a pessoa está querendo aquele lugar da pessoa, está querendo aquele lugar. E Jesus vai dando as orientações para que você entenda de verdade. Você quer um lugar verdadeiro na sua vida? Sim ou não? Pergunta para essa pessoa: quer um lugar verdadeiro na sua vida? Quer ou não? Então lute para obtê-lo, porque não vai ser dado de mão beijada para você. E aí a gente vai entendendo isso. É Deus dizendo para nós: cuidado com quem você coloca do seu lado. Cuidado com quem você coloca do seu lado, e até mesmo para caminhar com você, à sua direita, à sua esquerda. Só podem estar pessoas que de verdade te ajudem a contemplar o mais bonito da vida. Sabe que de vez em quando você pega umas pessoas e coloca aí do seu lado, que elas não deveriam estar do seu lado. E aí você vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. E Deus vai dizendo para você: tira logo desse lado, criatura. Deixa um outro lugar, mas não aí do seu lado, para você poder entender que a vida só é vivida quando nós colocamos tudo de nós e fazemos as opções corretas. Aquele que quer ser o maior tem que se tornar o servo de todos. Olha de novo aí e pergunta: você gosta de servir, criatura santa? Você gosta de servir? Você gosta de servir? A quem? A quem você gosta de servir? Eu acho tão lindo isso. Cara, eu gosto de servir a Deus. Eu gosto de servir a Deus. Não gosta nada. Você gosta de servir quem discipa muitas vezes. Eu gosto de servir os necessitados. Tem gente agora, olha, de servir os necessitados, que tirar a foto e colocar no Facebook. Estava fazendo essa ação de caridade. Estava ali fazendo, e beija a pessoa que está na rua, mas depois volta para sua casa e dorme tranquilo. E depois não passa nenhuma necessidade, depois não tem nenhuma ocupação. Isso é fácil, isso é a coisa mais fácil do mundo. É ir lá na rua e levar um monte de coisa para alguém comer e depois voltar para minha casa. É o mais simples, é necessário, pode ser feito. Mas o que Deus está pedindo hoje? Para diante das pessoas da sua casa, pare diante delas e começa a perceber o que elas estão pedindo. Começa a perceber o que está gritando no coração delas. Sabe por quê? Porque todo dia você vai ter que encontrar com ela. Você não vai uma vez na semana
você vai ter que vê-las todo dia, e vai ser ali que Deus vai mostrando para nós os sinais de restauração. Servir na gratuidade e colocar tudo de nós. Quando eu digo eu quero servir a Deus, eu tenho que parar de servir algumas situações. Eu quero servir a Deus, eu vou ter que abandonar algumas situações para poder servir de verdade aquilo que eu tenho. Ontem, quando eu estava atendendo confissão, e eu digo para vocês, que ontem eu estive em casa, eu rezei tanto, meu Deus, eu ficava sem entender e perguntando para Deus o que Ele queria dizer. Das 20 pessoas que estavam aqui ontem para mim atender, 15 delas vieram falar que o casamento estava destruído. 15 delas vieram falar que o casamento estava destruído, que a família tinha sido destruída, que a gente vai jogando fora como se nada mais tivesse sentido. Padre, mas eu preciso do melhor lugar, eu preciso ser feliz, eu preciso me encontrar. Torne-se servidor do outro. As pessoas não sentem inveja do último lugar. Quando a gente se coloca no último lugar para poder servir, ninguém sente inveja desse lugar. E é lá onde nós precisamos estar, aonde ninguém quer estar, aonde precisa lutar, é aonde nós temos que entregar a nossa vida para experimentar aquilo que Deus quer fazer. Olha para essa pessoa que está do seu lado, olha bem para ela e pergunta para ela: você tem gastado tempo com a sua família? Você tem gastado tempo na sua casa? Você tem gastado tempo na sua casa? Padre, eu quase nem tenho tido tempo. E aí a gente começa a perceber como Jesus hoje chama a nossa atenção. Aquele que quer ser grande se torna tão pequeno, para poder entender que Deus precisa ficar em primeiro lugar, que quando eu trago Deus no primeiro lugar, eu vou entendendo como a minha vida, ela precisa crescer naquilo que só Ele pode dar. Tem tanta gente que vai reclamando de tudo, meu Deus, mas não consegue priorizar aquilo que é fundamental na sua história. E aí Deus vai me situando diante da vida para compreender aquilo que é o essencial. Quer ver como é fácil entender isso? Olha bem para essa pessoa e pergunta assim para ela: olhando para a sua vida hoje, o que você precisaria jogar fora? Pergunta para ela: o que você precisa jogar fora da sua vida? O que você precisa jogar fora? Às vezes é tão difícil a gente responder isso. Tem coisas que a gente não quer jogar fora. Tem situações que a gente não quer deixar. Tem momentos que Deus vai dizendo para nós que agora é hora de caminhar de uma forma diferente. Não peça os melhores lugares, mas deixa Deus escolher o melhor lugar para você. Não peça o lugar de destaque, mas seja destaque dentro do coração de Deus. Não seja uma pessoa que queira ter fama, poder ou simplesmente aparecer, mas seja uma pessoa que de verdade vale a pena, ou vale a pena conhecer. É aonde Deus vai mostrando para nós que existe uma experiência tão bonita, que a vida é tão passageira, que tem situações que nós vamos enfrentar para poder compreender que Deus está dando respostas para cada um de nós. Quando aquela mulher chegou para pedir, ela não pensou naquilo que os discípulos iriam dizer. Quando a gente ama alguém, a gente sempre pede melhor para aquela pessoa. Quando a gente ama uma pessoa, a gente corre para colocá-la no lugar de destaque na nossa vida. E a gente vai deixando tanta coisa para estar com quem a gente ama. A gente vai deixando situações, deixando coisas para que aquela pessoa se torne o centro da nossa história. Nós a trazemos para o centro porque nós queremos também fazer parte da vida dela de uma forma total. O mais difícil é aquilo que Jesus dizia: quando você ama demais e percebe que o outro já não te ama mais na mesma intensidade. Quando você se entrega demais e percebe que o outro não se entrega mais tanto. Quando você percebe isso, você vai sentindo que Deus está falando para você: olha, dá uma pausa, para um pouco, volta a ser aquilo que você era, para redescobrir o seu lugar. Quando eu redescubro o meu lugar, eu sei para onde eu tenho que caminhar. Quando eu sei aonde eu tenho que estar na sua vida e você na minha, eu sei aonde você precisa agora caminhar comigo. E é assim que Deus vai mostrando para nós. E eu sei que dói muito, e dói no mais profundo,
mas é Deus dizendo para nós: é isso agora que eu quero para você. É dessa forma que tem que ser, porque essa vida é curta demais para a gente gastar tempo com quem não quer estar conosco. Para aqueles que não querem caminhar, para aqueles que só querem ocupar o lugar, para que as pessoas vejam que elas estão ali, mas não querem estar naquele lugar de forma total. E aí você vai entender como Deus faz e como Deus age na nossa vida. Quando você se interessa por alguém, você gasta todo o tempo do mundo para aquela pessoa. Se mandou uma mensagem, você já olha de imediato e responde correndo. Você não espera nem um segundo, meu Deus. Até adivinha o que o outro está pensando. Aí fala assim: nossa, que transmissão de pensamento. Não é assim que a gente faz? Aí você olha, você vai passando o tempo, você vai deixando, e ele começa a brincar com o sentimento dos outros. É isso que Jesus falava: eu não posso te dar esse lugar, eu posso te dar o verdadeiro lugar que você merece. Coloque de verdade as coisas no lugar na sua vida. Enquanto você não colocar as coisas no lugar, vai virar essa bagunça constante. E aí Deus vai dizer para você: para de reclamar, porque quem pode organizar os lugares da sua história é você. Quem pode colocar tudo em ordem é você. Quem pode fazer as escolhas é você. E por favor, se o outro quis ir embora e simplesmente machucou, não queira o pior para ele. Tem gente que se destrói e vai destruindo-se sozinho. Nunca consegue encontrar de verdade aquilo que é a força de Deus agindo na vida dela. Olha de novo essa pessoa e pergunta: está preparada para colocar cada coisa no lugar? Vai doer, criatura, mas recoloque para ser feliz. Aí olha bem para ela, toca assim nela e diga para ela: você precisa aprender tanta coisa. Para de pedir aquilo que não é para você. Aí olha bem assim nos olhos, né? Só diz assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver toda pedra no caminho. Você pode de uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. O mais bonito de Jesus era isso. Ele sabia viver. Ele sabia estar com as pessoas. Quando ele tocava de uma forma plena. E ele tocava não para ferir o outro. Eu sei que de vez em quando você erra, de vez em quando eu erro, de vez em quando nós priorizamos, de vez em quando nós não priorizamos. Mas o mais bonito de Deus é quando a gente tem coragem de olhar nos olhos uns dos outros. E aqui tem gente que não tem coragem de olhar nos olhos. Sabe o que eles fazem? Eles conseguem conversar com a gente pelo WhatsApp. Aí eles falam tudo. Falam tudo. E aí você vai. Talvez seja a forma de olhar nos olhos, para a gente poder perceber que sempre existe uma possibilidade de recomeçar. Que sempre existe. De vez em quando a gente precisa ter esses DRs na vida, para poder colocar cada coisa no lugar. Porque por mais que a gente brigue com algumas pessoas, a gente consegue perceber que a nossa vida, ela só tem sentido se o outro está ali do nosso lado. Quando eu digo isso é para você entender uma coisa. Quando eu quero que
você seja prioridade na minha vida. Eu preciso ser prioridade na sua. Eu não estou falando de exclusividade, eu estou falando de prioridade. E aí a gente entende como que Deus transforma tudo. Isso é saber viver junto com Ele. Uma liberdade tão grande que nos permite olhar para o outro e dizer assim: isso é terrível. Sabe, isso é terrível. Isso é complicado. Isso é cabeça dura demais da conta. Mas aí você segura na mão da pessoa e diz: vamos tentar de novo? Vamos tentar mais uma vez. Segura na mão dela e diz: vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. E aí Deus te dá as respostas. São essas tentativas que a gente até tem que dizer coisas para a família da gente, para poder dar passos de verdade. Eu quero terminar hoje essa homilia chamando um jovem aqui. Me dá o microfone, por favor. Lucas, vem cá. Diga bem rapidinho para esse povo de Deus o que aconteceu na sua vida. Boa noite. Meu nome é Lucas Augusto, sou estudante de medicina, tenho 22 anos e eu moro em Brasília. Para mim, estar aqui na frente aqui é um momento único da minha vida. Dentre esses momentos que Deus me pediu para colocar minha vida em ordem, Ele me trouxe até aqui. No momento que Ele me trouxe até aqui, eu tive um chamado. Eu sou de uma família protestante, justamente por isso, quando eu nasci, eu fui batizado. E um dia, numa missa aqui, o Padre Marcos disse que um dos maiores presentes, se não o maior presente que os pais podem dar aos filhos, é o batismo. Eu até fiquei triste naquele momento, porque eu não tinha esse presente. Mas aquela tristeza se transformou numa força tão grande, mas tão grande, que eu decidi que eu deveria me batizar. Não dava mais para deixar para depois. Eu já tenho 22 anos. Até quando eu ia prolongar isso? E foi a partir desse momento que eu decidi receber meus padrinhos. Eu conversei com o Padre Marcos, porque uma das grandes dúvidas minhas era, a partir do momento que eu me batizar e tornar católico, como que eu agiria na minha família protestante? É muito difícil, porque você fica entre Deus e seus pais falando: não façam isso. É uma decisão muito difícil, mas quando você coloca a sua vida no altar, tudo fica mais claro. Dia 7 de fevereiro de 2016 foi um dia que simplesmente eu jamais vou esquecer. Eu jamais vou esquecer porque foi esse dia que eu me batizei. Quando eu falei para os meus pais que eu ia me batizar, eles chegaram até a falar que não estariam aqui. E a única coisa que eu falei para eles, que eu vi que não valia a pena discutir, foi: pai, mãe, nesse momento tão importante, do meu nascer de novo, a única coisa que eu quero são que as pessoas que eu mais amo estejam lá. Uma vez o Padre Marcos disse que é incrível como Deus age no inesperado. Nesse dia, meus pais só não vieram, como meus pais me levaram até o batistério. Parece um gesto simples, mas é um gesto de tamanho significado para mim. Não tem como explicar o amor que eu senti naquele momento. Eu não desço esforços para poder vir de Brasília toda semana para estar aqui nessa missa. Eu saio do hospital, troco de roupa no carro, chego aqui, assisto a missa, volto para Brasília. Parece uma coisa tão cansativa, mas não é. É uma coisa que me renova, é uma coisa que me fortalece. Foi aqui que Deus quis que eu estivesse. É por isso que eu sempre vou continuar estando aqui. Esse foi o pedido de Deus. E esse é o pedido de cada um. Eu fico muitas vezes indignado em ver pessoas que moram em Goiânia, têm a oportunidade de estar aqui todos os dias. É minha vontade de estar aqui todos os dias. E sempre tem uma desculpa para não vir.
Eu fico também indignado com as pessoas que às vezes têm a oportunidade de ter a família na missa da família e não dão valor a isso. Gente, eu tive a oportunidade de uma vez trazer meus pais na missa da família. Foi também um momento único. Aproveitem esse momento da família de vocês. Não diga para deixar para depois Deus. Não deixa a vontade de Deus para depois. E é por isso que no decorrer desses dias a minha vida mudou completamente. Porque a nossa vida muda a partir do momento que você realmente coloca-se perante o altar. E é por isso que eu me coloquei perante a Deus. Às vezes parece engraçado você com 22 anos fazer catequese, mas é o que eu vou fazer. No meu primeiro cerco de Jericó, este ano, meu pedido foi: Pai, eu não seja apenas um médico, eu seja como São Lucas, um médico de homens e um médico de almas. É muito importante para mim estar aqui falando com vocês. Muito obrigado. Aqui contou só um pedaço para vocês de um monte de coisas. Aquilo que Jesus vai falando para nós são as nossas escolhas que movem a nossa vida. E a gente pode colocar diante da nossa vida pessoas que vão estar conosco, nos acompanhando, assim como a sua namorada. E aí a gente vai entendendo como que Deus transforma. Quando eu não desisto daquilo que eu quero e daquilo que eu sonho, Deus vai escrevendo uma nova história. Eu queria te pedir isso hoje, porque eu rezei tanto em cima disso. Não desistam da família de vocês. Não desista. Não desista. Eu sei que tem gente que é tão difícil, tem gente que é tão complicada, tem gente que nos machuca todo dia, mas é ali aonde Deus fala para nós que nós temos que lutar sempre, que nós temos que encontrar as respostas para entender como Ele faz. Quando eu escutei o Lucas a primeira vez, que ele disse assim para mim: Pá, toda quarta-feira eu saio de Brasília para vir à missa. Toda quarta ele sai de Brasília para vir à missa e volta logo em seguida. Para Deus não tem distâncias. Quando a gente ama, não existe cansaço. Quando a gente ama, não existe distâncias. Quando a gente ama de verdade, a gente é capaz de deixar tudo para estar diante daquele que nós amamos. E aquele que nós amamos vai nos fortalecendo sempre. Quando você ama, você descansa na pessoa amada. E aí você percebe que Deus está dando respostas, que Deus está fazendo a nossa vida ser nova. Olhe de novo para essa pessoa e diga para ela: eu não sei quais são as suas distâncias, mas Deus diminui todas. Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Procura isso hoje. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Nunca vi amor tão grande assim.
você, diga para ela, antes de desistir de alguém. Lembre-se que Deus não desiste de você. Lembre-se que Deus deixa tudo por você. Olhe para ela e diga, aos olhos de Deus, você é diamante em criatura. Você é joia rara. Você está em primeiro lugar. Ele marca a sua história e transforma a sua vida. Segura bem forte na mão dessa pessoa e diga para ela, nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. E fica de pé e diz bem forte, eu não desisto. Eu não desisto. Fale isso mais forte, eu não desisto. E olha para ela e diga, olhando para ela agora, diga bem forte, não importa o que você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza de desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Esse braço diga, Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Abraça bem forte e diga mais uma vez. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande.